O problema daqui são os brasileiros. Cara, eu costumo assistir vídeo do Canadá e a galera fala isso. Dos Estados Unidos e a galera fala isso. Da Europa em geral ali a galera fala isso também. Sempre o problema, meu, são os brasileiros. E para quem não sabe, eu moro aqui no Japão. E você acha que eu vou deixar de falar também? Eu vou falar também dessa miséria desses brasileiros aqui no Japão. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like aí para fortalecer a nossa correria aqui nesse país da terra do sol nascente. Cara, o problema, cara, do Japão são os brasileiros. E eu vou falar a real para você, viu? É complicado demais. Eu já passei por várias situações aqui. Eu quero contar um pouquinho do que eu passei com alguns brasileiros aqui. Uma vez eu fui numa loja de produtos brasileiros, num mercado que vende de tudo. E aí eu cheguei nessa loja, cara, e eu vi uma senhora brasileira que era dona do estabelecimento no celular. E só tava eu e ela dentro da loja. A loja tava vazia, acabei de entrar, então só tava eu e ela ali. Ela tava no telefone, olhava pra mim, continuava no telefone, e olhava pra mim, continuava no telefone, e falando com alguém, mas esse alguém do outro lado devia ser muito brother. Eu fazia muito tempo que essa mulher não conversava, porque parecia que eu era transparente, cara. Aí depois de muito tempo, isso foi mais ou menos uns 10 minutos de espera agora. Imagine você esperando 10 minutos. Coloca no relógio e fique parado, olhando para a parede aí, se 10 minutos é pouco ou é bastante. A mulher desliga o telefone, ela chega diante de mim e fala assim: "O que você quer?" Desse jeito, cara. Desse jeito. Aí eu peguei, né, respirei fundo e falei assim: "Ah, meu, eu quero tal coisa e tal, né?" Ou seja, não paguei na mesma moeda. E aí o que que aconteceu? Eu saí dali e fui num outro estabelecimento, que era o estabelecimento japonês que eu precisava comprar outras coisas. E eu cheguei lá já, irashaimase, não sei o que lá e tal, e pai, fui bem atendido. E aí saí e coloquei isso na balança, eu comecei a refletir a respeito dessa situação. E sempre vem aquela frase: o problema desse país são os brasileiros. Porque quando eu cheguei aqui no Japão é o que eu mais ouvi. Mas enfim. E aí aconteceram várias outras situações, cara. Fui na loja de carro uma vez, passei por uma situação meio bem complicada, mas também não respondi à altura, fiquei na minha, fui educado e saí daquela determinada situação diferente, talvez de outras pessoas, né? Talvez outras pessoas chegariam e bateriam de frente. Mas aí depois vem aquele pensamento: o problema nesse país são os japoneses. Aí fui numa loja, cara, de carro. Aí eu fui comprar o carro nessa loja é, japonesa, cara, e fui muito bem atendido, cara. Além de todas as assistências assim, mas fui muito bem atendido mesmo, sabe? E eu fiquei pensando, cara, como não usar essa balança para equilibrar? E dentre outras situações que também aconteceram, por um exemplo, fui no consulado brasileiro aqui numa determinada cidade e ali sim eu me senti um lixo, cara. Porque eu fui tratado de uma forma mas tão ríspida, meu. Sabe aquele negócio de o que que é, não sei o que lá e tal, faz isso aqui, faz aquilo lá e tal. Cara, você se sente um nada. Você se sente um nada. E o pior é que você não pode reclamar, porque se você reclamar é como se você estivesse se levantando contra a autoridade deles, assim, e eu só, tá bom, tá bom, tá bom. Tudo que falavam para eu fazer, eu fazia, cara, mas eles falavam de uma, a mulher falava de uma forma tão ignorante, meu, mas tão ignorante. Só que depois eu tive que ir na prefeitura aqui da cidade onde eu moro, isso era uma outra cidade, né? E quando eu fui nessa prefeitura, cara, os japoneses lá quase me carregavam no colo. Mas pensa num atendimento. E quando eu estava nesse consulado brasileiro, eu mantive o respeito, mantive a educação, o domínio próprio. Só que quando eu fui para essa prefeitura, como eu falei para vocês, não tem como não pensar e não colocar essa balança. Meu, será que o problema realmente são os brasileiros? E dentre outras situações também, em que fábricas que eu entrei para trabalhar e havia uma certa maledicência por parte dos brasileiros e querendo te derrubar, ou querendo estar no lugar que você estava, ou falando na tua ausência, né? Você sabe como que funcionam essas situações. Mas, em todas essas situações, eu parava, pensava
analisava e tentava ali sempre manter, né, um bom relacionamento com todo mundo. O que eu quero dizer para vocês? O que eu posso concluir na vida é que o problema dessas regiões não é o brasileiro, tá? Porque quando você coloca assim, brasileiro, eu poderia falar tantas outras coisas que já me aconteceu aqui no Japão com brasileiros, que eu poderia muito bem chegar e falar, nossa, o problema daqui são os brasileiros. Mas, como eu estava falando, a conclusão que eu cheguei na vida, que o problema não são os brasileiros, são alguns brasileiros. Quando você fala que o problema são os brasileiros, você acaba generalizando, cara. E isso não pode acontecer. Eu tenho certeza que essa mesma situação acontece com os japoneses entre eles, acontece com outras nacionalidades entre eles. Eu já presenciei isso. Então o problema não é uma nacionalidade X. O problema são pessoas com defeito de caráter, pessoas mal amadas, pessoas mal educadas, pessoas que não sabem lidar com poder, muitas vezes não eram nada no Brasil, e não que seja alguma coisa aqui, mas aí coloca um pouquinho de poder, entre aspas, nas mãos dessas pessoas, e elas já se acham a última bolachinha do pacote. Só faça a tua parte. Em todas essas situações, eu não dei aquilo que me deram. Simplesmente eu não paguei o mal com o mal. Eu paguei o mal com o bem. Por quê? Porque você vai dar aquilo que você está cheio no seu coração. Infelizmente, essas pessoas dão aquilo que elas têm no coração, né? A Bíblia mesmo fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se você não é assim, não precisa se preocupar. Só não generalize, porque pessoas boas e ruins tem no mundo inteiro. E essas pessoas não são tudo no Brasil. Nós somos um povo abençoado, cara, um povo feliz. Onde nós chegamos, aí sim eu posso falar aqui no Japão. Aonde nós chegamos é que nós animamos o lugar. As pessoas nos têm como exemplo de simpatia, empatia, carisma. E é assim que nós somos conhecidos, pelo calor humano. Que Deus abençoe a tua vida. Então o problema não é aquilo que você imagina. O problema são pessoas. Pessoas que têm problema que não representam uma nação inteira. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo.